Bom, Beleza. boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, aí a ideia desse encontro, né, é passar alguns direcionamentos, assim, que eu consegui sintetizar, né, com a plataforma que eu estou utilizando, que é o Corrija-me. Então, como eu estou tendo acesso a essa plataforma, né, ele tem um curso específico da VUNESP, né, que vai pegar os parâmetros que a banca, tipo, que essa banca, ela analisa, né? Então, eu consegui estruturar uma, uma forma de escrever a redação, né? Desde a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu consegui fazer alguns macetes também para se lembrar, né, do que você tem que pôr na introdução, do que você tem que pôr no desenvolvimento e na conclusão. Então, vou compartilhar a tela aqui. Eu fiz algumas anotações no caderno mesmo e escaneei, né? Então vai ser meio orgânico. Então, basicamente, isso aqui é daquele vídeo que o Felipe até disponibilizou no curso nosso, né? Então, esse aqui é basicamente. Bom, para começar, né? A redação vai ter um tema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler ali os textos de apoio, né? E para se inteirar sobre aquele tema, né? Então, por mais que a gente não conheça o tema, o texto de apoio ele serve para isso, né? Para a gente poder se inteirar e se posicionar a respeito daquilo. Então, aí, por exemplo, você vai pegar a redação, vai ter duas folhas de redação no dia da prova, né? Uma é de rascunho e a outra é para escrever a redação definitiva ali. Então, nessa folha de rascunho, ou em outra folha ali do caderno de questões, a gente faz algumas anotações. Então, você vai colocar ali o tema e as palavras-chave que vêm na sua mente sobre esse tema, né? É o que eu tenho feito. Bom, depois disso, eu vou compartilhar isso aqui, né, que eu escrevi aqui, mas eu ainda vou abordar os pontos mais importantes depois. Beleza, então você vai escrever as palavras-chave ali, e depois eu já vou partir para isso aqui, que vai ser a estrutura da redação, né? Então a redação, ela vai ser, a gente vai fazer ela em 4 parágrafos, né? Então o primeiro parágrafo é de introdução, o segundo e o terceiro é o desenvolvimento e o quarto é a conclusão. Beleza. Então, qual que é o macete, né, para a gente se lembrar da estrutura de cada um desses 3 elementos aí, né? Primeiro, a introdução. Eu fiz esses mnemônicos aí, né? Então, a introdução, você vai pensar, conte, pô, né? Dá para associar assim, né? Conte, pô, sobre o que você vai falar, né? Ou seja, vai começar a redação. Depois eu vou explicar o que é cada uma dessas sílabas aí. Depois, o desenvolvimento. É igual a galinha da Angola, né? Ele, tô fraco, tô fraco. Beleza. E a conclusão é Recife, né? Igual a cidade de Recife, só que o Si é com S. Então, beleza. Conte, pô, tô fraco e Recife. Lembrando que o desenvolvimento é 2 vezes, então por isso que eu falei 2 vezes. Beleza. Dá para acompanhar aí?
Tá dando para ver, né? Tá dando para acompanhar. Uhum. Beleza. Então, o primeiro parágrafo, introdução. Segundo, terceiro, desenvolvimento. E o quarto, a conclusão. Beleza. Então, começando pela introdução. Como eu falei, conte por. O que é isso? É a contextualização, o que é o como, né? O T é tese e problematização. E o po é o posicionamento. E é cada um em um período, né, de preferência. Ou seja, um período é até um ponto final. Então, você faz ali, escreve a contextualização até o ponto final. A tese e a problematização até um outro ponto final. Depois, o posicionamento. O que é a contextualização? É quando você vai abordar o tema. Então, você vai abordar sobre o tema ali que foi proposto para a sua redação. Você vai abordar esse tema, você vai trazer isso já no começo ali, né? Sobre o que vai ser falado. A tese ou a problematização é o que acontece sobre o tema. Então, beleza, você vai abordar aquele tema, por exemplo, a diminuição da maioridade penal, né? Então, você vai começar ali, nos tempos atuais, no Brasil, um tema que vem ganhando relevância no cenário social é a diminuição da maioridade penal. Beleza, se abordou. Ponto. Depois, o que acontece sobre isso? Daí você fala, em face disso, a população tem se dividido sobre a melhor atitude a ser tomada a respeito disso. Entendeu? Então, essa é a problematização, é como se fosse um problema que acontece sobre o tema. Né? Você traz a contextualização e qual que é o problema a respeito disso? Né? Ou qual que é a sua tese, né? O que acontece sobre esse tema? E depois o posicionamento. Você tem que se posicionar sobre isso. Então, beleza, as pessoas estão se dividindo sobre a diminuição da maioridade. Mas aí você vai se posicionar contra, a favor, ou você pode até se posicionar de forma neutra. Mas aí, para forma neutra, eu vou explicar depois como que vai acontecer durante o desenvolvimento, porque no primeiro desenvolvimento você vai ter que abordar um lado, por exemplo, o contra. No segundo, você vai ter que abordar a favor, né? Ou seja, dar os dois polos ali da situação, né? Para como se o leitor vai decidir de qual lado que ele vai ficar, né? Então, beleza, contextualização, tese e posicionamento. É basicamente isso que a gente precisa colocar na introdução. Vou pegar uma redação que eu fiz como exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler rapidinho. Falava sobre Brumadinho, né? Aquele acidente com a Vale, né? Que estourou a barragem e foi aquele mar de lama, né? Então o tema era Brumadinho, acidente ou tragédia anunciada? Ponto de interrogação. Aí eu comecei. Brumadinho é uma cidade no interior de Minas Gerais que foi palco do que é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. O rompimento da barragem de rejeitos de minério da empresa Vale. Ponto. Ou seja, eu contextualizei, certo? Aí depois, qual que é a problematização, né? Eu comecei, todavia, ao contrário do que se pode pensar, tal episódio não se trata de acidente, mas sim de uma tragédia anunciada, que poderia ter sido evitada,
Nesse caso, eu já juntei a problematização com o posicionamento, tá? Porque, assim, de preferência, você coloca um ponto final em cada etapa, mas você pode discorrer no mesmo período. Então, eu coloquei, todavia, ao contrário do que se pode pensar, tal episódio não se trata de acidente, mas sim de uma tragédia anunciada, que poderia ter sido evitada, não fosse a busca incessante por lucro, somada à falta de consideração para com as vidas, humanas ou não. É só um exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí, o que acontece? Você vai começar a contextualização, e aí depois você tem alguns tipos de introdução que você pode colocar. Eu estou preferindo usar a citação, ou seja, você fala, por exemplo, o tema é sobre inteligência artificial. Aí você fala, inteligência artificial, um tema que vem ganhando relevância é a inteligência artificial. Aí você vai. E esse termo se trata da capacidade de computadores de executarem determinados algoritmos, entendeu? Você explica o que é aquilo. Essa é a conceituação, na verdade. Você pode começar com uma citação, né, de algum livro, alguma coisa que faz referência ao tema. Você pode trazer uma referência mitológica, uma referência literária, né? A citação seria uma frase de alguém conhecido ali. Referência mitológica seria algum mito ali, grego ou nórdico, até do folclore brasileiro, né? A conceituação, como eu disse, é você trazer o conceito do que é aquilo, né? Explicar o que é aquilo. A referência literária é trazer alguma passagem de alguma obra conhecida que diz respeito ao tema também. Isso tudo é para começar o texto, né? Beleza, isso é para começar o texto. Então, você pode começar dessas formas. Aí, como eu falei, quando o tema é uma pergunta, a VUNESP ela tem essa característica, né? Ela pode trazer o tema como pergunta. Então, quando for uma pergunta, como eu falei, você pode se posicionar a favor, você concorda, você pode se posicionar contra ou neutro. E aí você aborda os dois posicionamentos. Certo. O desenvolvimento, como eu falei, é tô fraco, tô fraco. O que é isso? É o tópico frasal, repertório. Então, tópico frasal, repertório e argumentação e a conclusão. Entendeu? Tópico frasal, o tô e o F, repertório, o R ali, argumentação A, conclusão, o CO. Então, eu esqueci de falar, esse script, né, aqui, eu costumo escrever também nesse rascunho. Então, no rascunho você vai pôr as palavras-chave que te vêm à mente ali sobre o tema. Se você lembrar de algum repertório, alguma coisa que diz respeito ao tema, você escreve ali. Tudo isso no seu rascunho, atrás da folha de rascunho ou em alguma parte do caderno de questões. Você faz isso e também faz isso aqui, né? Eu faço assim, né? Eu faço assim. Eu escrevo conte por, aí eu escrevo tô fraco e escrevo o outro que é Recife, né? Para lembrar isso na hora de escrever. Então, tô fraco é o quê? Tópico frasal, repertório e argumentação e a conclusão. Tópico frasal é a opinião. Ela reforça um posicionamento apresentado na introdução. Então, o que você falou na introdução
assim, deixa eu voltar aqui. Nessa problematização aqui, ou no posicionamento, você vai colocar pelo menos duas questões que acontecem sobre o tema, entendeu? Ou pode até ser uma, mas aí você vai desdobrar ela em duas. Então, por exemplo, você fala sobre o tema, aqui no caso de Brumadinho, eu falei que a causa do acidente, por exemplo, ela foi a busca incessante por lucro e a falta de consideração para com as vidas humanas ou não. Aí, esses dois aspectos eu vou abordar nos dois desenvolvimentos, entendeu? No primeiro e no segundo. Então, o tópico frasal, ele vai trazer isso. O que eu falei ali? Falei sobre busca incessante por lucro, beleza. Aí no segundo parágrafo, né? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou começar falando desse lucro. O que é, né? O que eu vou falar sobre isso? Isso se chama tópico frasal, entendeu? É uma chamada ali, né? Então, eu falei de economia, por exemplo, da economia do Brasil. Eu falei, em se tratando de economia, a Vale é uma das empresas mais relevantes do país, gerando milhares de empregos e movimentando o produto interno bruto, entendeu? Então, você traz um dos aspectos que você trouxe na introdução, no tópico frasal. Entendeu? No tópico frasal, você traz o que vai ser trabalhado naquele parágrafo, né? Como se fosse o tema do parágrafo. Aí o repertório e a argumentação, né? É importante para a nossa redação a gente trazer repertório. O que é isso, né? Você vai trazer uma coisa externa. Então, eu vou falar sobre o repertório já, algumas opções que a gente tem, mas pode ser basicamente livros, pode ser autores, pode ser, tipo, pessoas de notoriedade, de relevância, né? Pode ser instituto de pesquisa, notícia da mídia. Isso para explicar e justificar o tópico frasal, entendeu? Você traz esse repertório, argumenta, né, sobre isso, tudo relacionado ao tópico frasal. Então você explica e justifica o tópico frasal. Né? O que você falou sobre o tema lá da redação, você coloca aqui no tópico frasal, aí você explica e justifica o porquê de você se posicionar dessa forma. É um pouco teórico, mas é importante a gente abordar isso aqui para entender, tá? Mas o principal desse encontro é eu passar esses macetes que eu consegui sintetizar. Então, Conte, Pô, Tô Fraco e o Recife. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas eu tô destrinchando cada coisinha aqui porque pode ser que faça sentido, né? Aí na conclusão você é como se fosse a soma do tópico frasal com o repertório e a argumentação. Então você trouxe aquilo que você vai trabalhar no parágrafo, você trouxe um repertório sobre aquilo, argumentou, né? Relacionando isso com o tema da redação, e aí você conclui, né? Ou seja, é o que é conclusão, né? Que também é a sua opinião, né? Para reforçar a sua opinião que você colocou, o seu posicionamento ali, né? Que você colocou na introdução. Então, essa conclusão também é reforçando o seu posicionamento. Então, é importante deixar bem fechadinho isso aí. Isso nos dois parágrafos de desenvolvimento. Então, no segundo é a mesma coisa, só que você vai abordar outra coisa, outro aspecto que você abordou na introdução, entendeu? Beleza. Aí, como eu falei, os tipos de argumento, né? De autoridade. Argumento de autoridade vai ser isso que eu falei, né?
de uma pessoa relevante, de alguma coisa que sabida por todos, assim, é uma coisa que é um fato absoluto, assim, né? O raciocínio lógico, você pode argumentar, tipo assim, como causa e efeito. Você pode usar um raciocínio lógico como argumento, entendeu? Pode ser notícias da mídia. O cara do vídeo que a gente tá no curso nosso, ele fala até de você basicamente inventar uma coisa que foi noticiada no Jornal Nacional, porque todo dia tem Jornal Nacional e é impossível o cara que vai corrigir a redação ir na edição daquele dia para ver se você está falando a verdade que deu no Jornal Nacional, entendeu? Você pode falar do G1, do portal R7, lá da Record, entendeu? Você pode citar principalmente o G1, o R7, BBC News, essas coisas assim. Pesquisas, às vezes eu coloco coisa do IBGE, da OMS, né, Organização Mundial da Saúde. Então, mesmo que, lógico, não necessariamente você vai lembrar exatamente uma pesquisa que você acabou lendo um dia, né, uma notícia, mas você pode colocar aproximado ali o que você lembra, né, que isso provavelmente pode ser aceito como argumento. Histórico, né, um argumento histórico, então, tipo, o pessoal costuma falar da colonização, né, da época da escravidão, então isso também é um argumento, né, da Revolução Industrial. Que porra é essa? Assim, tá ligado aqui. Foi mal aí, Rafael. Falou. Pode ser uma obra literária também, que vai ser, tem que ser um autor reconhecido, assim, né, um autor que, tipo, Machado de Assis, esses caras assim. Conhecimento empírico, aí é quando às vezes você já não tem tanto repertório para trazer, né? Então você pode trazer um conhecimento empírico, ou seja, uma coisa baseada na sua observação ali e na observação geral das pessoas, né? Que todo mundo consegue perceber que acontece. Exemplificação, você dá um exemplo, né? Senso comum é o que se tem também como verdade, assim, né? Na população. E um contra-argumento, que é uma coisa também que a banca ela costuma valorizar legal esse contra-argumento. Então, um contra-argumento, você traz uma coisa, tipo, embora se diga tal coisa, fica evidente que, na verdade, o que acontece é outra coisa. Então, tipo assim, se você não lembrar de nenhum argumento de autoridade, raciocínio lógico, mídia, pesquisa, histórico, nem obra literária, você tenta esses outros 4 aqui de baixo: conhecimento empírico, exemplo, senso comum ou contra-argumento. Você só não pode ficar sem colocar um argumento e um repertório, né? Você precisa colocar todos esses aspectos aqui, entendeu? No seu parágrafo. A conclusão é Recife, né? Recife vai ser o quê? Retomada, síntese e fechamento. Retomada da ideia inicial. Então, no primeiro período da conclusão, você vai trazer de novo a ideia que você trouxe lá na introdução. Então, você retoma aquilo lá, você escreve alguma coisa retomando aquilo que você colocou. Aí, no segundo período, você faz uma síntese dos argumentos que você trouxe no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, é a conclusão, né? O nome já diz.
Você vai retomar, aí você vai fazer uma síntese. Ou seja, o que você conclui do desenvolvimento 1 e 2, né? Conclui tal coisa. Deixei isso bem explicadinho, mas a conclusão seria a parte mais tranquila, assim. Não tem muito o que você inventar, entendeu? É só se ater ao que você já colocou nos outros parágrafos e sintetizar isso, né, em outras palavras, assim. E deixar isso, o seu posicionamento bem fechado ali, né? E aí o fechamento, que é a última parte, você pode colocar uma frase de efeito, e aí você tem um pouco mais de liberdade, né? Tipo, você pode dar uma leve filosofada, assim, vamos dizer, no seu fechamento, entendeu? Então, a última parte ali, você pode concluir com isso, com uma frase de efeito, uma coisa que você vai estar podendo filosofar de leve, assim, né? Não também viajar total, mas você pode colocar uma coisa assim, meio para se refletir, sabe, sobre aquilo que foi abordado. Então tá. Aí os pontos importantes, né, bom, se for para a gente levar, eu falei um monte de coisa, mas se for para levar uma coisa para a prova, são esses pontos importantes e, e os macetes dos parágrafos, né, que é o com, tipo, tô fraco, Recife. Se você conseguir lembrar pelo menos disso e de alguns pontos aqui importantes, já é meio caminho andado, assim, para tirar uma nota aceitável, assim, né? Pra gente brigar por uma vaga. Primeiro ponto, velho, que eu consegui concluir é que menos é mais, entendeu? Igual eu falei, se você conseguir lembrar isso, já é meio caminho andado, ou seja, tenta lembrar disso, né, do que? Conte por, tô fraco e Recife. Lembra disso e faz cada coisinha ali. Conte por é o quê? Contextualização, tese, problematização e posicionamento. Tô fraco é o quê? Tópico frasal, repertório, argumentação e conclusão. Isso em 2 desenvolvimentos. Recife é o quê? Retomada, síntese e fechamento. Então, se você conseguir fazer essa estrutura e levar em conta isso aqui, nesses pontos, já é uma boa chance. Então, o quê? Menos é mais. Né? Não adianta ficar tentando encher linguiça, né, como diz, e ficar rodeando ali o tema e não falar nada com nada, entendeu? Você tem que escolher o seu posicionamento e manter esse posicionamento, entendeu? Não importa se tipo assim, se você pode nem acreditar nisso, assim, mas você vai escolher desenvolver isso no seu texto, entendeu? Você escolhe um posicionamento e vai com ele até o final. E aí, com esse posicionamento, você vai desenvolver nesse modelo que eu passei. E o menos é mais. Você faz parte por parte da estrutura da redação, sempre tendo como base o seu posicionamento e o tema. Aí a linguagem, né? Acho que uma questão sobre a redação é que a linguagem é muito importante que ela seja informal, que ela seja formal e que ela esteja na terceira pessoa e na norma culta, né? Então, tipo assim, a terceira pessoa é o quê? No Brasil, a população, entendeu? As pessoas, nunca é nós, eu, né? Nosso, nunca você vai usar isso. Você sempre vai usar eles,
é uma coisa que está fora, né? A terceira pessoa. Vai sempre usar eles. Eles ou ele, né? Ou elas ou ela. E a norma culta. Nada de gírias, isso eu escrevi depois. Beleza. Uso dos conectivos. Cara, isso aqui é basicamente também uma das coisas principais, assim. Você sempre tem que estar. Você vai de uma parte para outra, você para uma frase. Cara, se você puder, em cada frase que você vai começar, você pôr um conectivo, assim, para não ter erro, sabe? Desde que faça sentido, né? Mas de verdade, pelo que eu vi com a plataforma, eu mandei algumas redações e fazia sentido, tipo, a redação, né? E dava para ler normal, mas eu não tinha posto muitos conectivos, e aí minha nota não foi boa, entendeu? Por quê? Esse é um dos critérios que a banca adota. Então, se a gente não pôr conectivo, mesmo que está fazendo sentido o texto, não vai ser uma nota tão boa. O que é o conectivo? Pode ser vários. Todavia, porém, contudo, entretanto, assim sendo, desta forma, entendeu? Então, mas, tudo isso. Outra coisa, é muito importante, lógico, se ater ao tema. Então, dessa forma do tema que eu estou falando, é assim, pelo menos além da parte da introdução, durante o texto, cara, você cita pelo menos 2 ou 3 vezes o tema de novo, entendeu? O tema é sobre inclusão digital, você vai escrever inclusão digital pelo menos 2 ou 3 vezes depois da introdução, entendeu? Para não ter como falar que você está fugindo do tema. Então você pode escrever de novo, né? Ah, o tema é sobre inclusão digital, então você pode escrever isso, encaixar isso nos outros parágrafos, entendeu? Pelo menos em 2 ou 3 parágrafos do texto. Seguir a estrutura correta, né? Que é essa que eu passei. Essa estrutura é a estrutura que a VUNESP vai cobrar, né? Essa estrutura que eu passei, com esses macetes, né? É assim que ela cobra a banca, entendeu? Não adianta inventar. Eu sei escrever bem, né? Eu faço um texto legal, beleza. Mas para a VUNESP precisa ser essa estrutura. A gente não tem que inventar, entendeu? Tem que fazer dentro do que ela cobra e dentro do que é esperado. Aí você nunca pode usar gírias nem expressões informais, né? Isso é importante, né? Às vezes a gente nem percebe que é uma expressão, que é uma gíria ou que é uma expressão popular, mas entendeu? Tem que ter muita atenção para escrever o texto, sim. Siglas apenas após escrever por extenso. Então, tipo, você vai falar IBGE, você não fala IBGE direto na primeira vez. Você fala, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entendeu? Vírgula, IBGE. Ou um hífen, né? Aí depois, se for falar de novo do IBGE, você pode escrever só IBGE. Mas na primeira vez, você tem que escrever por extenso aquilo. Tipo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, tal, tal, tal. Aí depois você vai falar, a OMS em 2024, entendeu? Depois que você escreveu por extenso, você pode colocar só a sigla, mas na primeira vez não. Aí sobre rasura. A rasura, assim, se você errar uma palavra, você só faz um risco em cima dela e escreve do lado. Não precisa pôr entre parênteses e um risco, não. Só risca, um risco só, em cima daquela palavra. Não faz rabisca em cima, nem nada. Só faz um risquinho. O cara vai ler que eu tinha escrito errado. Não tem problema. Se tá riscado, ele não vai considerar aquela palavra, entendeu? Você pode até escrever em cima.
sem ser do lado. Você pode escrever em cima da palavra, mas para ter 100% de certeza que o corretor vai considerar, escreve do lado. A separação silábica, né, é uma coisa que tem que atentar, e também para a questão do hífen ali, né? Então, tipo, eu vou escrever rompimento. Eu escrevo rompi, hífen, mento, na outra linha, né? Aí esse hífen é no final da linha ali. Ah, não deu, ficou em cima. Beleza, aí você faz embaixo da palavra ali no cantinho. Mas, mesma coisa. É melhor escrever do lado, para não ter erro. E aí você nunca pode citar os textos de apoio também. Os textos de apoio estão ali para a gente se inteirar do assunto, né? E para a gente conseguir se posicionar sobre o assunto. Mas você não pode citar uma pesquisa que está ali no texto de apoio, você não pode citar nada que está no texto de apoio de forma direta. Você pode até tentar parafrasear alguma coisa que está ali, né, com as suas palavras, ou usar aquilo ali para escrever uma frase diferente. Mas nunca você vai escrever igual, porque isso vai desconsiderar pontos também. Aí os critérios da banca são esses, ó. É isso aqui que ela vai levar em conta na correção. São quatro critérios. Primeiro é o tema, que é basicamente você se ater ao tema. Esse é o mais fácil de gabaritar, porque é igual eu falei, você escreve na introdução o tema, e você escreve ele mais 2 ou 3 vezes, pelo menos, durante o texto, que não vai ter como falar que você fugiu do tema, entendeu? B é o gênero e o tipo textual e coerência. É para ver se você escreveu no gênero dissertativo argumentativo, né, que é o que a banca pede, e a coerência, né? Então, se você escreveu o texto dissertativo argumentativo e se você manteve a coerência ali das suas ideias, né? Então, o tema A, o critério A, que é o tema, ele vai valer 21,43, o B 28,57, o C também e o D 21,43. O C é a modalidade. Modalidade é o quê? Ele vai pegar se você se ateve à norma padrão, o uso da sua ortografia, acentuação, crase, pontuação, regência, concordância. Então, isso tudo é uma coisa que a gente precisa prezar, né? Por escrever tudo certinho no português, acentuação, crase, pontuação. Isso aí já é uma coisa que eu não tenho como eu passar aqui, porque é uma coisa que cada um já vai trazer consigo, né? Dos estudos de português e tudo mais. A coesão textual é o quê? A articulação das suas ideias, relação entre as frases e parágrafos, estrutura das frases. Então, é na coesão que vai entrar basicamente os conectivos que eu falei, porque a relação entre as frases e parágrafos, entendeu? Então, se acabou um parágrafo com uma ideia, aí o outro parágrafo vai ser uma ideia, tipo assim, você terminou uma linha com uma ideia e a outra frase vai ser uma ideia contrária, você tem que pôr porém, né? Ou tipo, em contrapartida, você tem que estar sempre amarrando um período no outro, com os conectivos. E a articulação das suas ideias, né? Então, tipo, você tem que fazer uma coisa que faça sentido, que seja de fácil entendimento, assim, né? Vamos dizer assim. A relação entre as frases e parágrafos e a estruturação das frases. Então, tem que ver tudo isso aí, né? A vírgula, onde acaba, onde você põe o ponto, onde você põe a vírgula. Bom, isso aqui eu vou mandar no grupo aí, depois vocês conseguem ver com
com calma, mas é basicamente o que eu coloquei. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Aqui, isso aqui que é legal, que eu queria mostrar. Aqui embaixo. As características da banca VUNESP, tá vendo aqui? Tá. Bom, é assim, né? A gente nunca, não dá para prever o tema da redação. O tema pode ser basicamente qualquer coisa, mas as características da banca, elas são o seguinte: elas normalmente são propostas objetivas, não são coisas subjetivas, assim. São coisas objetivas, né? Então, tipo, tragédia de Brumadinho, qual outro que teve? Retirada daqueles monumentos das personalidades históricas, coisas que aconteceram, entendeu? Coisas que estão acontecendo, que já aconteceram no passado, coisas objetivas. E normalmente coisa que envolve polêmica, entendeu? Então, coisas que são polêmicas, que são relevantes, né? E normalmente atualidades, normalmente não é coisa muito antiga, né? Então, por isso que é bom a gente sempre estar acompanhando aí algum meio de comunicação. Normalmente são temas dicotômicos, né? Ou seja, ele vai dar duas posições para você se colocar. Então, por exemplo, de Brumadinho, né, o que eu fiz. Acidente ou tragédia anunciada, entendeu? Ou é um ou é outro. No outro que eu fiz, a retirada dos monumentos. É o repúdio ao opressor ou o apagamento do passado? Entendeu? Aí tem da inteligência artificial, do celular, né? Controle das vontades da pessoa ou liberdade de não sei o que, entendeu? Isso que é dicotômico, né? Tem uma chance grande da VUNESP trazer algum tema desse sentido. Aí, aqui embaixo, de novo, é só aqui embaixo que eu estou lendo. Permite a adoção de um posicionamento, né? Então, lógico, se ele traz essa dicotomia, você se posiciona de um lado ou de outro, ou no meio. E não exige intervenção, né? Igual na redação da Enem, né? Se alguém aí está acostumado. Não precisa por intervenção, nem aconselho, porque você vai fugir um pouco do que eu estou passando e não precisa. Aí basicamente você pode fazer, mas não precisa. Então é melhor não fazer. Valoriza a presença de contra-argumento, né? Igual eu falei do contra-argumento, eles valorizam, né? Que é uma coisa que enriquece ali o seu texto, né? Então isso tudo eu vou compartilhar lá. Como eu falei aqui embaixo, ó, introdução é um macete. Basicamente, o encontro é para passar esse macete e os pontos importantes. O macete é esse: conte por, tô fraco, e aqui embaixo, Recife. Cara, isso aqui é o segredo, entendeu? O segredo é esse: conte por, tô fraco e Recife. Tem que decorar isso. Então, tá, isso aqui é outra coisinha. Eu acho que é isso, assim. Tem duas redações que eu escrevi aqui também. Igual eu falei, essa de Brumadinho. Por que que eu tô colocando essas? Que eu consegui chegar em 92 ponto alguma coisa, a nota, né? Acho assim, se eu tirar essa nota no dia, tá de bom tamanho, assim, né? Então, depois eu tirei outras notas menores, sabe? Então, você tem que ir ajustando, né? E outra, a gente precisa treinar. Então, tem 26 dias, eu acho, para prova.
pega isso aqui que eu passei e treina. Porque de verdade, assim, parece que é simples, mas é só a prática, né? Igual você estuda, você lê a lei, mas você precisa fazer as questões, né? Para aquilo entrar na mente. Então, escreve pelo menos umas 3, 4 redações até o dia da prova, mesmo que não seja corrigida, você mesmo lê ali depois, ou coloca no chat GPT lá e ele corrige, né? Aí a gente tem uma noção. Então é isso. Acho que é isso. Não dá para, não pode menosprezar de forma alguma, porque a pontuação é muito grande, né? O peso é muito grande da redação. É verdade. Não Isso é pode outra coisa. vacilar. Isso é outra coisa que eu ia falar, é verdade, Felipe. Porque é basicamente metade da nota, né? Quase metade. Uhum. E às vezes, tipo, a pessoa estudou pra caramba a outra parte, né? E na redação a gente não praticou, aí pode ir lá embaixo a nota. Sim. É exatamente o que você falou. É saber esses macetes que você passou aí são gatilhos mentais para a gente lembrar a estrutura, mas isso é a teoria, né? E a teoria não substitui a prática. Então, não adianta você saber a teoria do que fazer e nesse tempo aí antes da prova não ter pego um papel e ter escrito aí umas 3, 4 redações. Se não fizer isso, você não quer passar na prova. Então tem que fazer, é obrigatório. Assim como responder muitas questões aí, também é obrigatório pegar uma folha de papel e fazer. Tem sugestões de tema lá na plataforma também. Tem temas de suporte também, igual vai vir na prova. Então Sim. tem que fazer. É, igual eu falei, né? Uma dica também grande é o menos é mais. Porque eu tava fazendo umas redações assim, meio. A gente acha que tem que escrever coisa bonita e tal, palavra difícil, mas daí eu fui ver umas redações lá que eles disponibilizam, né? Tipo assim, toda redação que a gente manda fica disponível lá para todo mundo ver, né? Exemplos de redação. Aí, tipo, tinha umas notas 90 e tantos, assim, e era uma redação mal pequena, assim, sabe? Era tipo 20 linhas, porque é de 20 a 30, né? Uhum. Aí o cara escreveu só 20 linhas e tava quase na nota máxima. Então não tem muito o que inventar. É seguir o que eu falei e usar os conectivos, né? E colocar todos os pontinhos que eu falei ali. Uma redação, ela quer, na verdade, avaliar a sua capacidade de. Fugiu a palavra agora. De argumentação, né? Então, não Aham. é falando palavras difíceis que você está conseguindo argumentar alguma coisa, né? Talvez você não esteja conseguindo transmitir uma ideia, mesmo falando várias palavras rebuscadas, né? Então, você sendo simples e objetivo, isso vai contar muito mais do que você ser disperso e com várias palavras bonitas no meio da sua redação. Sim. Deixa eu só tirar uma curiosidade aqui, o Rafael. A parte lá da estrutura, né? Que tem a estrutura, introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão. Desenvolvimento é sempre você costuma fazer dois mesmo? Dois desenvolvimentos? Ou você já É viu alguns duas. exemplos de um só? São dois, assim, pelo que o professor passou lá, o ideal é fazer dois. Até a pessoa pode fazer um só, mas Mais recomendado é fazer dois. o mais recomendado é fazer dois. Assim, as notas que eu vi lá que estavam mais altas todas tinham dois parágrafos de desenvolvimento, assim. Uhum. Tinha até a redação que tinha 5, mas assim, a estrutura ideal
Para a prova são 4 parágrafos. Outra curiosidade minha. No uso das siglas, né, que você comentou, você falou lá primeiro que escreveu lá, por exemplo, o nome do órgão lá por extenso, depois você utiliza a sigla. Mas quando você escrever a primeira vez lá que você vai escrever por extenso, você já deve colocar a sigla logo em seguida entre parênteses e depois ir repetindo somente as siglas ou não? Você escreve só o órgão, depois repete sem citar. Escreve por extenso a primeira vez e a sigla logo depois, entendeu? A sigla logo junto ali entre parênteses, né? Junto, Depois, sempre quando você usar aquela sigla, você vai estar remetendo àquela primeira sigla que você usou lá, que tem o nome completo. Isso. Tem que pôr a sigla junto ali, por extenso, na primeira vez. E depois você só usa a sigla. Certo. Isso é uma coisa que eles levam em consideração também. Legal aí o destaque que você deu da rasura também, né? Então, se errar, não tem problema. Mesmo que não seja mais na folha de rascunho, que seja já na definitiva, se errou, você só faz um risco, não inventa muita coisa, não risca muito. Você não precisa esconder a palavra que fez lá, que ele não vai avaliar a palavra que você fez errado. Se você fizer um taxado nela ali, um risco no meio dela, ele já vai entender que não é para considerar aquilo. E aí você segue, continua escrevendo ali na frente mesmo, não precisa pular linha, continua escrevendo normal. Só faz o risco, ele... É como se não existisse ali aquela palavra. É como se tivesse apagado ela ali da sua redação. Não se preocupar com isso. Aí, tipo assim, se você, sem querer, você continua escrevendo e depois você viu que estava errado, aí você risca e escreve em cima. Que não vai ter espaço do lado, né? Mas se você vê na hora, você risca e escreve do lado. Show de bola. Muito bom, muito bom. Ótimas dicas. Eu, particularmente, não conhecia essa estrutura dessa forma, né? A gente conhece a forma básica, né? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando você consegue detalhar mais ainda, né? Tipo assim, você sabe que você tem que começar com a introdução. Mas o que você vai colocar nessa introdução, né? Então, ali você detalhou mais ainda, né? Você vai fazer a contextualização, depois a tese, depois o posicionamento, né? Então, já está até na sequência certinha que você tem que fazer. Começa primeiro pela contextualização, depois a tese, depois o posicionamento. Ajuda demais. Muito bom mesmo. Show de bola. Parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Mas para a gente se ajudar, né? E para a gente se encontrar aí um pouco, né? Para não ficar tão perdido em relação à redação, assim. Porque a gente ouve falar muito que matemática e redação é o que o pessoal mais treme na prova. Então, não adianta ter medo. Se você quer ser concurseiro, você tem que encarar. Se vier biologia na sua prova, você tem que estudar e passar e fazer aquilo. Não tem jeito. Você tem que saber aquilo. Talvez você vai fazer aquilo só aquela vez na vida. Quando você assumir seu cargo, você nunca mais vai precisar saber daquilo. Mas para a prova, você precisa aprender aquilo, amar aquilo para passar. É verdade. Beleza. Acho que isso aí. Show de bola, Rafael. Acho que é isso. Finalizou? Eu finalizei. Aí eu vou disponibilizar lá no grupo isso aqui, né? Isso, manda suas anotações aí. Eu fiz as minhas aqui também, saiu um monte de rabisco aí, mas é um mapa mental que a gente gosta aí de estudar assim, cheio de risco assim, para conectar as informações na ideia também. Isso aí. Obrigado então, Rafael. Obrigado, pessoal aí que participou. Valeu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael. Dicas importantes mesmo, gostei. De nada, fico feliz que tenha ajudado. Boa prova para todo mundo aí que a gente consiga. Valeu, Rafael, obrigada. Valeu, Rose. Isso aí, pessoal. Então, agora é praticar. Já sabemos a teoria, vamos à prática. Amanhã, todo mundo pegando um textinho aí e escrevendo para pegar o jeito. Sim. Falou, então, pessoal. Boa noite aí, bom descanso para todos, viu? Até mais. Valeu, Tchau, tchau. Valeu, boa noite.